a gente consegue. Perfeito. Eu estou gravando, depois eu acho um jeito de passar para vocês, combinado? Uhum. Peraí, tem mais um pedido de entrada aqui. Conforme for, se for entrando, aí vai adicionando. Perfeito. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou compartilhar minha tela de novo aqui. Bom, fisiologia da dor. Agora, vamos dar início aqui à definição de termos e por que é importante que nós façamos a definição de alguns termos. Para a gente exatamente não ler aqui como esse jovem aqui e ficar com essa cara aqui de quem não entendeu nada. Então, a definição de termos, ela já ajuda a nortear a nossa ideia de o que será tratado na nossa aula, tá? Bom, a começar pela definição de fisiologia. O que vem a ser físio? Funcionamento. E o que vem a ser logia? Ela deriva de estudo. Então, estudo do funcionamento. A fisiologia, então, ela está no funcionamento do quê? Da natureza humana. Porém, um mecânico, ele também é um fisiologista. Só que ele é um fisiologista de carro, digamos assim, tá? E dentro da fisiologia, nós temos duas abordagens possíveis. Uma abordagem que nós chamamos de teleológica e uma chamada mecanicista. O que eu quero dizer com teleológica? Que nome estranho, né? Ela só explica o porquê das coisas acontecerem. Por exemplo, por que o meu músculo se contrai? O meu músculo se contrai para gerar movimento, mas ela não explica como isso acontece. Já a abordagem mecanicista, ela vai descrever como as coisas acontecem. Então, como o meu músculo se contrai. Tá? Então, durante a nossa aula, nós vamos trafegar entre essas duas abordagens. Tanto numa visão mais macroscópica, tentando entender por que as coisas acontecem, e uma visão mais reducionista, tentando ver como elas acontecem. Combinado? Bom, o material do nosso estudo, para que nós possamos entender um pouquinho sobre fisiologia da dor, é o sistema nervoso. E eu preciso que vocês se recordem do seguinte: o sistema nervoso, da perspectiva anatômica, ele é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que vem a ser o encéfalo, o cérebro e a medula, e eles estão envoltos por estruturas ósseas, tá? E o sistema nervoso periférico, da onde eles não estão sendo protegidos por estruturas ósseas e vão se ramificar até inervar as diferentes partes do nosso organismo. E o que significa inervar? Quando um músculo, por exemplo, ele está inervado, quer dizer que ele está sob o controle de um neurônio, tá? Bom, então aqui eu vou cortar aqui um pedacinho e já mostrar direto aqui, né? O encéfalo, a medula e os ramos, né, dos nervos periféricos, ok? Bom, e dando prosseguimento aqui, lá dentro de uma vértebra, nós temos o canal medular. Só a título de curiosidade, medula significa meio. Então eu tenho medula renal, medula óssea e o canal medular, da onde passa a minha medula, se referindo a esse feixe, esse monte de nervos que trafega por lá. Nós vamos pegar essa estrutura e vamos aumentar ela aqui na direita para entender alguns componentes anatômicos dela. Bem, tudo que desce lá do nosso cérebro, lá do nosso sistema nervoso central, vai sair por essa parte chamada de corno anterior ou raiz anterior, tá? E tudo que entra na medula para subir de informação para o cérebro entra via corno dorsal ou raiz dorsal, tá? Essa estrutura aqui do meio, mais marrom escuro, nós chamamos de H medular. Por hora, parece que essas definições anatômicas, elas não fazem muito sentido. Porém, quando nós formos estudar mais a fundo como as coisas acontecem, vocês vão ter que saber dessas estruturas para ter uma visão mental, né, uma imagem mental de por onde a informação está passando, tá?
Bom, dando continuidade aqui, essa é uma pergunta que norteia a nossa aula. Por que nós sentimos dor? Né? Seria interessante pensar que a natureza pudesse nos ter feito de forma a não sentir dor. Só que quando nós observamos alguns indivíduos que são portadores de algumas patologias que não sentem dor, eles não prolongam muito a sua vida, justamente porque eles não são capazes de perceber o trauma que ocorreu num lugar do organismo. Então, o nosso sistema se desenvolveu para que a dor pudesse nos avisar, para que nós não, digamos, de forma didática, não mexamos ali, né? A gente não vai encostar, não vai usar aquela parte do nosso organismo para tentar evitar danos adicionais. Tá? Então, essa é uma pergunta que norteia o nosso trabalho. Para seguir a nossa aula, eu vou seguir essa linha de raciocínio aqui. Eu tenho um estímulo, eu tenho um sensor, um sinal de entrada, um centro integrador, e nós vamos ver cada um desses componentes em separado, né, à parte, e aonde vocês podem encontrar esse conjunto de informações? Nas disciplinas de fisiologia humana, nos capítulos de fisiologia do sistema nervoso, e nessa subdisciplina do sistema nervoso que nós chamamos de fisiologia sensorial. E eu falo essas referências aqui para vocês não ficarem aqui igual a tia do meme aqui, meio confusa aqui, da onde esse cara está tirando essas coisas, tá? Bom, agora eu acho que a nossa aula ela começa a partir desse slide. A natureza, ela não se comunica conosco através de enigmas. Ela dá uma mensagem e nós interpretamos essa mensagem. E como que a natureza disponibiliza essas informações para que elas possam servir de estímulo? Nas formas de energia que estão contidas no ambiente. E quais são essas formas de energia? Basicamente são 6. Energia luminosa, energia elétrica, energia nuclear, térmica, química e mecânica. Então, o nosso corpo é capaz de perceber, sentir essas energias e talvez gerar uma percepção consciente. Por que eu diferenciei sentir e perceber? Porque sentir, você sente tudo. Só que perceber isso a nível consciente demanda tarefas cognitivas pela parte do cérebro. Então, sentir, nós sentimos tudo, mas perceber depende da nossa função mental, vamos dizer assim. Então, essas são as formas de energia que estão nos bombardeando o tempo todo. Tá? Quais são os sensores, pessoal? Quando eu falo de sensor, eu posso estar me referindo a uma proteína de membrana. Pessoal, eu não vejo o chat, então qualquer coisa vocês podem abrir o microfone para fazer alguma pergunta, tá? Porque às vezes travou aí para vocês, tá? Mas enfim, vamos lá. Quando eu falo de sensor, eu posso estar falando de um sensor molecular, tá? Esse sensor molecular é uma proteína que está inserida lá na minha membrana, tá? Da membrana da fibra muscular, de qualquer célula do organismo, tá? Todas as células do organismo possuem essas proteínas de membrana que funcionam como receptor, como sensor. E quais são as formas de energia que esse sensor sente? Basicamente 3. Energia mecânica, alguma força que é aplicada na membrana, esse canal se abre e essa informação tem que entrar. De uma forma química, então eu posso ter uma substância química que se conecta a esse receptor e ele vai abrir, permitindo a entrada de informação. E energia elétrica. Tá? Então, basicamente, essas são as 3 modalidades às quais os receptores respondem. E por que eu coloquei essas 2 outras informações aqui sobre frio e calor? Frio e calor, eles estão... é uma submodalidade de uma energia elétrica, vamos dizer assim, de uma energia química. Então, esse receptor também é capaz de sentir isso. E por que nós temos que ter uma proteína na membrana capaz de sentir essas formas de energia do ambiente? Para realizar um mecanismo que nós chamamos de transdução. O que significa transdução? É algo como passar através de. Então, eu vou passar essa informação para dentro da minha célula e a minha célula vai traduzir isso em um estímulo que possa ser interpretado. Tudo bem? Agora tudo começa a fazer mais sentido. Por quê? Esse aqui já é um sensor, mas não é um sensor molecular. É um sensor celular. Se vocês observarem, eu tenho um neurônio e esse neurônio está enviando uma mensagem aqui para esse outro neurônio maior do centro.
Nesse local aqui que nós chamamos de sinapse, o local físico de comunicação entre dois neurônios, o que está acontecendo nada mais é que uma comunicação química. Esse neurônio 1, ele está liberando substâncias químicas aqui na fenda sináptica, que nós chamamos de neurotransmissores, e vai resultar na abertura desse canal e na despolarização desse neurônio aqui, para ele enviar uma mensagem. Tá? Esse sensor celular nós chamamos de nociceptores. O porquê do noce? Para vocês não esquecerem, noce de nocivo. Noce do latim significa ferir. Então, é um receptor de algo que possa me ferir. Tá? Basicamente é isso. E nós temos também órgãos especializados, né? Como forma de sensores. Um conjunto de sensores celulares, eles formam órgãos sensoriais, né? Nós chamamos eles de 5 sentidos básicos, né? Mas na verdade eles têm submodalidades. Então, na visão, por exemplo, eu tenho neurônios específicos em captar profundidade, em captar cores diferentes, formatos, formas geométricas. Então, são submodalidades dentro da modalidade visão. Hoje, nós vamos falar de uma modalidade sensorial que nós chamamos de somatossensação. Soma significa corpo, então, sensação que vem do corpo. Como nós vamos falar da dor, eu preciso que vocês saibam qual é o tipo de célula referente à sensação dor. E essa célula aqui que eu estou mostrando no cantinho direito, superior direito. Isso aqui é um nociceptor e ele apresenta terminações nervosas livres. Tá? Toda essa região aqui é a região que a gente chama de campo receptor. Então, ele vai receber informação dessa região. Tá? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, alguém abre o microfone aí e manda um socorro. Bom, dando continuidade, como é que funciona esse sinal de entrada? Então, eu tive um estímulo, alguma forma de energia do ambiente, essa energia foi percebida por um sensor molecular e uma célula sensorial, e eu tenho que gerar um sinal de entrada. Esse sinal de entrada, pessoal, nós chamamos de aferente. Cedo ou tarde, vocês vão ver isso aqui no sistema nervoso periférico. Eu tenho informações eferentes, que é tudo que vai do meu cérebro para o organismo, e informações aferentes é tudo que vem de fora para dentro, tudo que vai do nervo para o cérebro, ok? Enfim, como eu já disse, essa informação ela entra por uma parte de trás da medula, que nós chamamos de raiz dorsal, e ela segue para o encéfalo através do que nós chamamos de tratos. O que é um trato? O que é um nervo? Trato e nervo é a mesma coisa. É um conjunto de neurônios que vão fazer uma passagem por algum lugar. Tá? Perfeito. Então, ela vai entrar aqui pela raiz dorsal e vai seguir para o encéfalo. Cada pontinho em verde que vocês estão vendo aqui nessa medula é um trato ascendente. O que eu quero dizer com um trato ascendente? Ascendente de subir, que vai em direção ao encéfalo. E aqui na imagem de baixo é o contrário. Eu tenho os tratos descendentes, que vão do encéfalo para o organismo. E eles vão sair aqui pela raiz anterior, ou corno anterior, tá? Para poder ser direcionado ao tecido que eles estão inervando. Mais um detalhe aqui. No começo da aula eu falei que esse aqui era o nosso H medular. O que tem no H medular? Corpos celulares, corpos de neurônios, que nós chamamos de núcleos. É um conjunto de corpos celulares de neurônios. E para que servem eles? Já para integrar a informação que está chegando aqui pela raiz dorsal. Então, por exemplo, quando você... Todo mundo já ouviu falar desse exemplo, né? Mas é bem simples. Quando você põe a mão numa chapa quente, primeiro você tira a mão e depois você sente dor. Por quê? Logo aqui no canal medular já existem interneurônios que vão fazer esse arco reflexo e já mandar um estímulo lá para o seu músculo para poder retirar a mão. Isso tudo acontece antes da informação que sobe e vai para áreas conscientes do seu cérebro para você sentir a dor. Então, primeiro você tira a mão, depois você sente a dor. Combinado? Bom, cada trato ascendente e descendente, eles têm um nome. Eu não vou focar nos nomes, porque são informações muito específicas. Assim, são muitos tratos ascendentes e descendentes. Por hora, eu gostaria que vocês se prendessem à mensagem principal e não aos nomes, tá? Bom, vamos dar continuidade. Uma vez que essa informação entrou e subiu,
ela tem que parar em algum lugar, né? Que é o nosso encéfalo, tá? Lá no nosso encéfalo, nós temos regiões que nós chamamos de córtex. O que significa córtex? Significa capa, no sentido capa de estar mais superficialmente, mais externamente. E é no córtex, nas regiões corticais, que são processadas as informações com um grau de especialidade. O que eu quero dizer com especialidade? Todos os seus sentidos são interpretados em áreas corticais. No nosso caso, as sensações de dor, de queimação, quando eu falo dor, eu também vou me referir a vários tipos de dor, tá? Um trauma mecânico, uma pancada, dor da forma de calor, queimação, tá? Então, tudo que vai entrar aqui pela raiz dorsal, referente à dor, vai subir e vai parar num lugar que nós chamamos de córtex somatosensorial. Tanto esse em azul claro, quanto esse azul mais pálido aqui de trás. É aqui que você tem a percepção consciente da dor, essa sensação desagradável que nós chamamos de dor, tá? Basicamente, sobre aonde essa informação vai parar, é isso. E só a título de curiosidade para vocês, como é que um cientista, um neurocientista, ele sabe disso? De duas formas. Ou ele lesiona uma parte do cérebro e vê o que a pessoa para de sentir, ou ele vai, por exemplo, colocar uma proteína em um neurônio aqui da dor, aqui embaixo, e essa proteína ela vai ser transportada lá para cima, e esse cientista vai ver aonde essa proteína vai parar. Pessoal, desculpa, eu dei uma informação errada aqui. O neurocientista ele não lesiona, não. Ele lesiona em animais. Em seres humanos, nós aplicamos, por exemplo, um pequeno choque elétrico que estimula uma região e a pessoa descreve o que ela está sentindo. Então, por exemplo, eu posso ter aqui no córtex sensorial essa área aqui representada a minha mão. Então, se eu der um choquinho aqui, eu vou sentir alguma coisa nas minhas mãos, sem que tenha um estímulo externo entrando lá para o meu córtex sensorial, tá? Muito bem. Dadas essas informações, vamos para uma outra coisa essencial aqui. O que eu estou representando aqui? Um limiar. O que eu quero dizer com limiar? Um limite que tem que ser atingido para que alguma coisa possa acontecer. Então, essa primeira onda aqui, esse primeiro estímulo, não atingiu o limiar, então nada vai acontecer. Esse segundo estímulo não atingiu o limiar, por mais que ele tenha sido maior, mas nada aconteceu também. Nesse terceiro estímulo, ele superou o limiar, então alguma coisa vai acontecer. O que eu quero dizer com alguma coisa? O tráfego de informação. Esse nosso neurônio, ele vai disparar um potencial de ação, tá? E cada um desses receptores aqui, moleculares, eles possuem limiares diferentes. Um exemplo para vocês, relacionado à temperatura. Os nossos receptores de calor, os termorreceptores, eles possuem um limiar que varia, por exemplo, de 20 a 45 graus. Então, até 45 graus, você tem sensação de dor, você tem sensação e percepção de calor. Mas só acima de 45 graus Celsius que esse receptor molecular de dor se abre e aí esse neurônio responsável pelo tráfego de informação da dor vai mandar uma mensagem que vai ser interpretada lá no seu cérebro. Então, para cada tipo de estímulo, você também tem um limite que precisa ser atingido para que a informação possa ser enviada. E por que isso é importante vocês saberem dessa questão de limiar? Por causa da adaptação. O que eu quero dizer com adaptação? Quando você tem um neurônio, ele vai enviar mensagens. Só que ele pode enviar mensagens o tempo todo ou só uma mensagem apenas. A adaptação ela existe de duas formas. Adaptação lenta e adaptação rápida. Como que é a adaptação lenta? É esse primeiro quadrinho que eu estou representando aqui. Eu apliquei um estímulo, só que o meu estímulo não cessou. Eu apliquei, por exemplo, apertei a minha pele com o meu dedo. Esse primeiro toque, eu sinto ele de forma mais rápida, mas logo aqueles receptores param de se abrir e essa informação cessa. Ela só vai acontecer de novo quando eu retirar o meu dedo. Então, são dois momentos. Na hora que eu coloco o meu dedo na minha pele, eu vou ter essa informação sendo enviada de que eu estou percebendo o meu dedo ali. Só que ela vai fechar e essa informação vai parar. Na hora que eu tirar meu dedo, esse receptor vai abrir de novo e enviar uma segunda mensagem. Tá?
Então, esse é um receptor de adaptação rápida. Existe, por exemplo, receptor de adaptação lenta. O que eu quero dizer com isso? Você aplica um estímulo, mas você continua percebendo ele. Por exemplo, calor. Você não sente o calor quando ele surge e depois para de sentir ele. Você sente o calor e continua sentindo o calor, tá? Então, essa forma de transmissão de informação, nós chamamos de adaptação lenta, e já tudo isso aqui vai fazer sentido para vocês. E por que vocês precisam saber da forma de adaptação do neurônio? Porque é assim que o cérebro entende o quanto qual é a grandeza da informação que eu estou querendo passar. Por exemplo, se eu tenho a ponta de um lápis tocando a minha pele, mas isso não é perigoso, meu neurônio não é nocivo, vamos dizer assim, meu neurônio vai disparar poucos potenciais de ação e vai liberar poucas vesículas onde ele vai chegar, né, no seu terminal axonal, e isso é interpretado como um estímulo baixo, vamos dizer assim. Agora, quando eu tenho esse lápis perfurando mesmo a minha pele, outros receptores são ativos, eles enviam uma salva de mensagens aqui, ó, para poder, a quantidade de neurotransmissores liberadas na sua fenda sináptica é muito maior e o meu cérebro interpreta isso como mais intenso, mais intensidade de estímulo. Então, é assim que o meu cérebro diferencia a força de um estímulo que está sendo aplicado. É pela adaptação do neurônio. Agora, vamos dar continuidade na dor mesmo, tá? Quais são os mecanismos da dor? Dor rápida ou dor aguda. O que acontece? Basicamente, essa foto aqui já traduz muita coisa, né? Eu bato meu dedinho ali na quina de um móvel e num primeiro momento eu sinto aquele impacto, mas depois eu não sinto mais nada. Essa informação de impacto, ela se encaixa aqui, ó. É uma informação mecânica, ou seja, houve contato, esse receptor abriu, meu neurônio enviou uma informação. Essa informação chega num lugar do cérebro onde eu tenho o local preciso da dor. Eu sei que foi exatamente aquele ponto que estava doendo, tá? Essa é uma característica da dor rápida ou dor aguda. É uma pequena sensação que logo some e eu consigo ter uma precisão local dela, tá? Porém, eu posso ter machucado, eu posso ter ferido, né? Como nessa imagem aqui mostra. E aí eu já entro em outro mecanismo de dor. Um mecanismo de dor que nós chamamos de dor lenta ou dor crônica. Como que isso acontece? Como que meu neurônio vai enviar essa informação de que aquele local ainda continua machucado? Dessa forma aqui, pessoal. Eu tenho um objeto ou qualquer outro tipo de coisa que feriu, que rompeu as estruturas celulares de um local, tá? Aquelas células que foram rompidas, elas vão liberar fragmentos de suas partes, né? Vamos dizer assim, uma proteína. Vamos dar um exemplo aqui, uma proteína muscular. Essa proteína muscular, actina e miosina, ela foi parar na sua corrente sanguínea. Só que o seu organismo sabe que actina e miosina não tem que ficar lá na corrente sanguínea. Então, nós precisamos, sabiamente, desencadear algum processo que retire-as de lá. Então, num primeiro momento, qualquer corpo estranho que esteja em um lugar que não deveria estar, ele ativa uma parte do nosso sistema imune que se chama sistema complemento. O que vem a ser o sistema complemento? É um conjunto de proteínas que vai cercar aquela região, aquela molécula que está vagando ali perdidamente naquele lugar, e eles vão fazer um processo de opsonização. O que é essa opsonização? É parar, é frear aquela molécula que está vagando por ali. Por quê? Porque aquilo pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, qualquer coisa do tipo. Então, num primeiro momento, eu preciso parar esse objeto. Então, quando eu perfurei lá a minha pele e saiu um pedaço de pele lá para a corrente sanguínea, eu preciso parar isso aí, né? E um outro evento que acontece é o seguinte: essas mesmas proteínas que cercam esse objeto que foi exposto, eles atraem células do sistema imune. Nesse caso, eu tenho representado um mastócito, mas poderia ser qualquer outra célula do sistema imune. Por que essa célula do sistema imune chega? Justamente para dar fim naquela proteína, naquele pedaço, aquele fragmento celular que está vagando por ali, para dar um fim nele, né? Na hora que essa célula chega lá, essa célula do sistema imune chega naquele local, ela libera, junto com a célula que foi lesionada, algumas substâncias químicas
Por exemplo, bradicinina, prostaglandina, potássio, histamina, serotonina. Todas essas substâncias, não precisam lembrar dos nomes, o que vocês têm que saber que elas fazem? Elas são vasodilatadoras. Por que ela tem que fazer vasodilatação? Para chegar a uma célula do sistema imune que se chama macrófago. É o macrófago que vai engolir esse fragmento que não deveria estar ali. E é por isso, é por causa dessas substâncias que promovem vasodilatação que nós temos isso aqui, ó, edema, inchaço. Por quê? Se eu tenho mais sangue e o líquido que foi extravasado daquela célula, aquela região vai inchar. Junto com o edema, o inchaço, surge vermelhidão, surge calor e daqui para frente nós vamos ver a dor. Tudo isso que eu falei aqui tem um nome muito bonito que resume: inflamação. Então tudo isso aqui que eu falei para vocês é característico de um processo inflamatório. E aqui começa o show, entre aspas. Todas essas substâncias que foram liberadas pela célula lesionada e pela célula do sistema imune vão estimular as nossas terminações nervosas livres, né? E as terminações nervosas livres, elas podem ser de várias modalidades. Eu posso ter uma terminação nervosa livre que responde mecanicamente, então só o fato desse alfinete, essa agulha ter entrado aqui, já vai estimular a minha terminação nervosa livre. Esse coquetel de substâncias químicas vai... Pessoal, seguinte, tá todo mundo me ouvindo aí? Alguém abre o microfone e me diz, por favor. Sim, tá normal. Tá normal. É porque provavelmente a transmissão vai cair. Porque Sim. parece que tem um tempo aqui específico. São 40 minutos. Caso caia, abre um outro link. Perfeito. Ou o mesmo link. Beleza. Acho que tá o mesmo link. Belezinha. Então, se cair, a gente volta num próximo momento aqui. Vou dar continuidade aqui. Então, esse coquetel de substâncias químicas estimula as minhas terminações nervosas livres a enviar uma informação que vai subir, né, pelos tratos ascendentes e vai parar lá no meu encéfalo, me informando que aquele local está lesionado. Tá? Então, basicamente, esse é um mecanismo de dor crônica ou de dor lenta, vamos dizer assim. A própria estimulação desse neurônio faz com que ele mesmo libere outros neurotransmissores, que nós chamamos de substância P, que reforça todo esse mecanismo. E aí acontece um problema. Vamos supor que você tem uma espinha e todo mundo sabe que aquela espinha fica sensível nas bordas, na beiradinha. Por quê? Toda vez que aconteceu um processo aqui inflamatório, aquele local vai ficar hipersensibilizado, que nós chamamos de hiperalgesia. Ou seja, é a dor aumentada. Qualquer coisa que relar nisso aqui, seja mecânico, químico, elétrico, vai fazer esse neurônio disparar uma informação e daí você fica todo sensibilizado, né? Vamos dizer assim. A partir disso, eu tenho duas ramificações. Esse processo de sensibilização, ele pode acontecer em dois locais. Um é a sensibilização periférica, que eu acabei de falar para vocês. O próprio neurônio, quando ativado, ele fica virando, digamos assim, de forma didática, ele vira uma bola de neve. Ou seja, qualquer estímulo inócuo que chegue aqui, ele vai disparar e vai ficar informando o seu cérebro que aquele lugar está machucado. Por outro lado, a sensibilização central, ela envolve um processo diferente. Lembrem-se que daqui, desse pedacinho para dentro, já é sistema nervoso central. Então, essa sensibilização central, ela pode acontecer aqui no H medular ou lá no encéfalo, lá no cérebro. O que acontece, pessoal? Eu tive aqui um potencial de ação, certo? Esse potencial de ação chegou, fez o meu neurônio despolarizar e enviar uma mensagem lá para o sistema nervoso. Só que não é só isso. Toda vez que um neurônio do H medular aqui, responsável pela dor, é despolarizado, ele tem um segundo tipo de canal, que nós chamamos aqui de NMDA, nem queiram saber o que significa isso aqui, que é um nome gigantesco. Relacionado à memória. Então é como se aquele neurônio fosse desenvolver uma espécie de memória daquela dor que ele sofreu. Então o simples fato daquele neurônio sofrer despolarização e enviar uma mensagem para o sistema nervoso já faz com que ele crie dois mecanismos. Um mecanismo é de inserir mais canais na membrana. Ou seja,
qualquer neurotransmissor que bater ali, esse canalzinho vai se abrir e o seu neurônio vai disparar uma informação lá para o seu cérebro, para os centros de associação da dor. E tem mais um detalhe, ó. Cálcio, pessoal, o íon cálcio, ele tem um papel na célula que a gente chama de segundo mensageiro. O que é isso? Ele estimula a célula a realizar outras funções. Uma dessas funções aqui, ó, é liberar uma substância que atua no neurônio que enviou a mensagem a liberar mais neurotransmissor. Ou seja, já virou uma bola de neve. Só o fato de você falar uma vez já vira um falatório aqui, digamos assim, um mandando mensagem para o outro sem parar. E o segundo é o seguinte. Na imagem da direita, eu tenho essa substância aqui, ó, chamada prostaglandina. O que essa prostaglandina faz mesmo? Ela está envolvida aqui no coquetel de substâncias químicas que vão atuar no processo de sensibilização, de inflamação, de informar que aquele local está machucado. Uma das coisas que a entrada de cálcio faz nesse neurônio é estimular a síntese dessas enzimas aqui, ó, que se chamam ciclooxigenase, COX, né, COX-1, COX-2, que estão responsáveis pela síntese de prostaglandinas. Então, um dos mecanismos, entre aspas, de memória que esse neurônio cria para fazer esse mecanismo de sensibilização central é esse. Ele insere mais canais na membrana, o que faz com que ele fique hipersensível. Ele estimula o neurônio que... Tem alguém me ouvindo aí? Tá tudo certo. Tudo certo? Betinha, tá na área? Tô aqui. Então, beleza. Eu achei que tinha acabado aí, mas beleza, vamos dar continuidade. E uma das coisas que esse cálcio faz como segundo mensageiro é estimular a síntese dessas enzimas que vão ficar convertendo esse fragmento aqui de membrana em prostaglandinas. Ou seja, você tem uma bola de neve formada que vai fazer esse neurônio funcionar meio que sozinho em todo esse processo inflamatório. Isso nós chamamos de sensibilização central. E esse processo tem um nome, essa memória do neurônio que fica gerando dor sozinha. Nós chamamos de alodínia. Mas esqueçam o nome em si. Bom, o cérebro, como centro integrador, o que ele faz? Ele pode estimular duas coisas possíveis. Um lado emocional, tem uma coisa que eu não informei vocês, que é o seguinte: toda vez que uma informação sobe aqui para o nosso encéfalo, eu não tenho nenhuma imagem aqui representando isso, ela passa por um lugar que fica mais ou menos aqui, onde eu estou apontando com o laser, que se chama tálamo. O que o tálamo faz? Ele é um centro de retransmissão. Então, tudo chega para ele, ele pode modular essa informação ou simplesmente retransmitir. Tá? Do tálamo, todas essas informações dolorosas que chegam e vão parar no tálamo, elas não só fazem conexão com o córtex sensorial aqui, para você perceber a dor. O tálamo também faz conexão com áreas emocionais, que nós chamamos de giro do símbolo, sistema límbico, hipocampo, e tudo isso são áreas relacionadas a comportamentos emocionais. Então, quando você tem uma pessoa com dor, você também tem uma pessoa que vai apresentar alterações emocionais características de sofrimento, né? Mais quietinha, mais recolhida, vamos dizer assim. Tá? E, por outro lado, respostas autonômicas. Como assim autonômicas? Comportamental mesmo, né? Essa pessoa ela pode ter náuseas, ela pode ter vômito por causa de algum tipo de dor. Quem nunca aí sentiu uma dor de cabeça muito forte e acabou tendo essa sensação de enjoo, algumas coisas do tipo. Então, esse é o sinal de saída, tá? O sinal de saída e a resposta que o meu organismo vai dar. Bem, alguns outros tipos de dores que podem acontecer, da perspectiva clínica, da perspectiva médica, é o que nós chamamos de dor referida. O que é a dor referida? É quando eu tenho um órgão que foi lesado, mas eu estou sentindo a dor em outro lugar. Exemplo, coração. Toda vez que a pessoa está tendo um infarto, ela sempre vai sentir uma dor que não é local. Ela é referida a outro local do organismo, né? Tipo braço, costas, pescoço e assim por diante. E por que isso acontece? Quando eu tenho, aqui acompanhem comigo, quando eu tenho um neurônio da pele, por exemplo, né? Tá lá inervando a minha pele, meu braço, e é um neurônio sensorial. Ele vem,
e vai lá pro meu cérebro, e eu sei que esse neurônio é responsável pelo meu braço, pelo meu pescoço. Aí eu tenho uma dor em um órgão, em uma víscera, né, um músculo liso, por exemplo. Toda vez que essa víscera enviar uma informação de dor, essa informação de dor da víscera também faz sinapse, também comunica com o neurônio responsável pela dor do braço. É estranho isso, mas a natureza fez isso, né? Eu não sei, em nenhum dos meus estudos eu achei o porquê, é uma dúvida que eu tenho. Parece até ser uma falha, né? Então, ao invés de eu sentir a dor no local, eu acabo sentindo uma dor referida a outro local. Por isso que o médico pergunta, né? Tá com dor no braço, tá com dor... Vamos fazer um exame mais preciso para saber o local dessa dor. E tem mais um detalhe, pessoal. Aqui, ó, quando a dor é rápida, geralmente sofrida por um trauma mecânico, eu sei aqui no meu córtex um local preciso de onde eu senti a dor. Já quando ela é uma dor de processo inflamatório, nós não temos a precisão do local. Ela é uma dor meio difusa, meio espalhada. Muito semelhante, por exemplo, se todo mundo fizer musculação ou praticar exercício, todo mundo já sofreu aquela queimação numa cadeira extensora, por exemplo. Vocês podem perceber que a queimação, você sabe que ela está na sua perna, mas você não sabe exatamente aonde. Porque, geralmente, as terminações nervosas livres das vísceras, elas estão muito espalhadas, ou seja, tem um campo receptor muito grande, e, além disso, ainda fazem sinapse com outros neurônios aqui. Por isso que essas dores mais crônicas, elas são de difícil localização. Você sabe que está doendo aquela região, mas não sabe exatamente aonde, você não sabe discriminar aquele ponto. E a dor neuropática, pessoal, ela envolve duas coisas. Primeiro, esse mecanismo que eu falei para vocês, de uma memória do neurônio, ele desenvolve essa capacidade de ficar disparando sozinho, e aí você, por exemplo, você não tem nenhuma doença, nada, e está sentindo dor naquela região. Ou do que nós chamamos de modulação. O que eu quero dizer com modulação? Esse neurônio em azul com o mais, eu quero dizer que ele estimula esse neurônio aqui de dor. E essa informação vai para o meu cérebro. Esse neurônio em vermelho com o sinal negativo, eu quero dizer que é um neurônio inibidor. Ele impede ou diminui a atividade desse neurônio aqui que vai transmitir informação de dor. E tudo isso acontece, tudo isso vem lá do nosso encéfalo, lá de áreas cognitivas. A modulação de dor, então, ela pode acontecer, por exemplo, o indivíduo está estressado, então ele inibe a dor para que ele possa enfrentar aquele momento de estresse sem perceber realmente o que está acontecendo no mundo externo. Ou a pessoa está emocionalmente abalada, alguma coisa do tipo, e ocorreu uma estimulação dos neurônios da dor e a pessoa está sentindo uma dor ali num local, mas sem que haja um estímulo externo perturbando ela. Então, basicamente, esses são os mecanismos de modulação. Uma percepção prática, reparem como existem dias que vocês estão treinando e vocês executam os movimentos com facilidade. E em outros momentos vocês estão fazendo praticamente o mesmo treino, os mesmos exercícios, com a mesma sobrecarga, e parece que aquilo está muito difícil. Toda essa comunicação neural para os músculos se contraírem também sofrem influência de modulação positiva e modulação negativa. Tudo isso orquestrado pelas emoções. Então, a dor ela pode ser modulada dessa forma. Pois bem, eu acho que é isso, Betinha. Da parte neurofisiológica da dor, basicamente é só isso. É claro, né, se a gente for pegar cada forma de energia, cada tipo de canal, existem 1 milhão de tipos de canais que respondem a muitas coisas diferentes. Se a pessoa, por exemplo, aqui eu não falei de lesão, mas se a pessoa sofrer um tipo de lesão, toda a informação vai ficar comprometida, e aí a pessoa pode vir a sentir dor neuropática, né? Que é a última que eu referi aqui, mas sem ter nenhuma causa aparente. E agora estamos abertos a discussões. É exatamente isso mesmo, Robert, que nós discutimos, era exatamente isso que eu queria que você exemplificasse e falasse sobre essa questão. Mas quando há
uma reestabilização, uma reabilitação, o que realmente, né, acontece agora em termos fisiológicos? Quando né, você propôs, você explicou, né, da questão da dor. Mas e nesse processo de reabilitação, onde já amenizou o quadro de dor? Como que fica realmente a estrutura neurológica agora, Perfeito. fisiológica? Perfeito, Betinha. Bom, vamos lá. Pessoal, quando existe uma lesão, uma das coisas que eu falei foi o seguinte: eu tenho uma resposta comportamental. Quando eu me refiro a comportamento, eu também estou me referindo a movimento. Então, toda a minha movimentação fica comprometida. Então, vamos pegar um indivíduo que se machucou e chegou para realizar o treinamento. Os movimentos daquele indivíduo serão completamente alterados. Inclusive, Betinho, eu vou fazer um comentário aqui, depois eu gostaria que você desse um parêntese. Tanto a educação física quanto a fisioterapia atuam nos processos de reabilitação. Até onde vai cada um, eu não sei dizer, mas eu sei dizer que tem especialidades que são específicas mesmo da fisioterapia. Mas, enfim, dando continuidade. Suponhamos, então, que eu peguei essa pessoa com os processos de dor. Ela tá acontecendo todo esse processo inflamatório aqui com ela. Todos os movimentos serão comprometidos. E eu, como educador físico, infelizmente, fico de mãos atadas, porque esse processo de amenizar todo esse coquetel inflamatório vem do uso de medicamentos, né? E às vezes de alguma terapia que nós não temos em mãos. Como assim? Como é que essa pessoa vai contrair um músculo, sendo que ela está sentindo dor ao realizar o movimento, porém ela precisa contrair o músculo sem que exista movimento para não ter todo o mecanismo de dor? Eu posso ter, por exemplo, eletroterapia, essa pessoa vai tomar o famoso choquinho ali naquela musculatura, ou eu posso fazer um tipo de mobilização passiva, ou seja, eu vou movimentar aquele membro daquela pessoa para que ela não sofra processos de atrofia. Porém, tem um adendo. Existe um tipo de por que a gente precisa estudar e por que eu gostaria que vocês não se prendessem a termos. Isso tudo aqui, toda essa teoria, dá para vocês não uma diretriz. Se tiver doendo, eu faço isso. Se tiver assim, eu faço aquilo. Isso aqui tem que dar para vocês um leque cognitivo de opções para que vocês possam escolher quando vocês forem atuar com alguma pessoa. Existe na diabetes, a diabetes, ela desencadeia processos de dor neuropática. A pessoa sente dor nos membros e principalmente assim nas extremidades e também ao toque. Então, essa pessoa fica muito sensibilizada só pelo toque. Então, como eu vou fazer mobilização passiva numa pessoa que só de você encostar nela, ela já sente uma dor? Essa pessoa sente uma dor de vestir uma blusa, vestir uma camiseta. Olha só que complicado. Então, tudo vai depender de com quem nós estamos trabalhando e qual está o grau dessa inflamação, desse processo de dor. Agora, do ponto de vista educador físico, pensando uma pessoa que já foi reabilitada, nós temos que pensar no seguinte. Deixa eu colocar uma imagem melhor aqui que eu possa me expressar. Na fisiologia, pessoal, nós temos uma regra que nós chamamos de use ou perca. É igualzinho acontece no treinamento. Se eu treino um músculo e ele desenvolve e paro de treinar e ele retrocede, né? Ele faz um retrocesso. Se essa pessoa sofreu um processo doloroso, ficou imobilizada, todas as estruturas que fazem parte daquele gesto que ela está pensando em fazer vão ficar comprometidas. Desde o sistema muscular, sistema articular, sistema tendíneo, sistema nervoso, sistema vascular. Então, tudo isso está comprometido. O que eu tenho que visar fazer como educador físico? Recuperar todas essas capacidades. Afinal, elas foram perdidas. Entendido? Betinha, eu acho que eu respondi em partes, não sei se foi do seu agrado. O meu caiu, então não consegui ouvir. Caiu 2 segundos, eu perdi a explicação. Né? Mas tudo bem. Eu só gostaria realmente... eu não sei. Para alguém mais? Manteve? Não.
Ah, então acho que foi só para mim mesma. É, Betinha, você foi falar até sua foi voz só saiu para mim mesmo. cortada agora. Oi? Foi falar agora e chegou tudo cortado, mas o dele tá normal. Ah, então tá. Então é o meu mesmo que não que parou e já voltou logo em seguida. Deixa eu só fazer uma complementação, Robert, já nessa questão que você colocou. Até que ponto a físio atua e até que ponto a educação física, né, dá andamento. Na verdade, hoje há uma discussão muito grande, porque nós compartilhamos, né, das informações. Porque geralmente inicialmente a abordagem crônica, né, da dor, né, do processo, né, patológico, era da fisioterapia. E a educação física, ela entrava com os treinamentos, né, para manutenção ao longo da vida, né, dessa lesão. Hoje, na verdade, já é uma interação, né, entre a físio e a educação física. Lembrando que a parte treino especificamente, seja a parte de treino de alongamento, treino de força, né, várias vertentes aí da força, é da educação física, né? Não resta dúvida. Quem estuda, quem aprofunda nessa parte, nesse aprofundamento mesmo da parte de treino, é a educação física. Né? Então, a físio, ela cabe realmente nesse processo mais crônico, mais inicial da lesão, né? Onde se utiliza os meios cabíveis de procedimentos, de equipamentos. Porém, né, nós temos muito núcleos em comum também. Então, hoje é muito discutido, porque existem algumas áreas, né, dentro da educação física da físio que se torna comum, né, entre ambos. Até foi sugerido, né, a questão de realmente ser compartilhado, né, algumas disciplinas entre físio e educação física. Né? Então, é tudo muito complexo nesse sentido. Entendo eu hoje que nós temos que compartilhar, né? Nós temos que ser interdisciplinar, multidisciplinar, que seja, mas nós precisamos de áreas afins para que possamos fazer um bom trabalho. Né? Sim. Mas não resta dúvida que realmente nesse processo de treino e de treinamento é da educação física, é a educação física que realmente atua e estuda, né? Mas é difícil falar que nós não precisamos da fisioterapia também. Então, entendo eu que nós devemos compartilhar de informação, né? E não separar as informações. Então, quanto mais se agregar informação e compartilhar de áreas afins, mais ganhos, né? Nós teremos em termos, né, de qualidade da execução do treino. Né? Então, isso realmente está sendo bastante debatido. Né? A outra questão também que eu até gostaria de comentar, né, com você, eu até gostaria que você falasse também um pouco, né, sei que você tem esse conhecimento, né, quando se fala de síndrome dolorosa, síndrome de fibromialgia, que tem um cunho, né, mais dor, né, como que realmente a fisiologia vai fazer essa pauta em termos de dor, né, em pontos aí específicos relacionados com as questões psicológicas. Perfeito. Betinha, Como que nós podemos, dentro da fisiologia, tentar tratar uma síndrome, né? Bom, pessoal, síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então, síndrome dolorosa é um conjunto de sintomas ali que vão levar aquele indivíduo a sentir dor. Como nós vimos, a dor ela pode ser modulada positivamente ou negativamente. O indivíduo pode passar a sentir menos dor. Quando eu estudava para montar essa aula, uma das coisas que eu me deparei foram todos os tipos de problemas para dores, mas quase nenhuma solução. A única solução mais próxima para essas dores que, vamos dizer, são mais neuropáticas, mais neurogênicas, por exemplo, a fibromialgia, ela está mais ligada a cunho emocional do que o movimento gerar uma resposta fisiológica mesmo. Vou dar um exemplo. Durante a prática de exercício, nós liberamos alguns hormônios. Esses hormônios, um deles nós chamamos de endorfinas. E as endorfinas, elas são
moléculas, hormônios opioides, ou seja, que atuam na modulação negativa da dor. Aí, bom, a primeiro momento a gente vai pensar assim, eu vou praticar o exercício, vou liberar essas substâncias químicas, esses agentes opioides, e eu vou ter uma diminuição da dor. Só que essa liberação hormonal, ela é aguda, ela acontece na hora do exercício e você não percebe a dor advinda do exercício, mas não a dor da sua síndrome dolorosa. Então, Betinha, eu creio que o exercício ele não está associado diretamente com algum mecanismo, vamos chamar assim, molecular, de atuar em centros de dor. Eu acredito que o exercício ele haja mais como um bem-estar emocional e a pessoa com as emoções melhoradas, ela vai ter uma modulação negativa da dor. Mas eu não tenho uma resposta precisa para te dar. Eu não sei te responder 100% essa pergunta. Eu te fiz essa pergunta por conta mesmo, né, dessa colocação que eu abordei, seja, né, essa questão multidisciplinar, interdisciplinar, enfim, né? Então nós não podemos, mais uma vez, né, andarmos sozinhos. Nós dependemos de várias áreas afins, né, para que possamos ter um bom trabalho, um trabalho fidedigno, né? Exatamente. Então a área da saúde é bem complexa, né? Para que eu trate junto com, né? Por isso que eu disse que é compartilhar de informação, né? Porque a dor nem sempre é, né? Fisiológica, né? Anatômica, enfim, às vezes ela tem um cunho emocional, né? Sim. Por isso que eu até te fiz essa pergunta e de certa forma realmente você respondeu que realmente muitas vezes é de cunho emocional, era isso mesmo. Você tem essa resposta, né? Então eu gostaria da sala, né? Eu gostaria que realmente, se a sala tiver alguma pergunta também que vocês gostariam de saber nesse momento, né? Até mesmo para a gente poder abordar esses pontos, né? Relacionados à dor. Alguém gostaria de perguntar? Ficou claro essa questão aí que foi colocada? Né, em termos de dor, enfim, né? Bom, então, realmente a ideia era essa mesmo, Robert, de colocarmos aí para a sala, né? Essa questão de pensarmos a fisiologia da dor, né? No seu contexto geral, no seu contexto específico, não especificamente de cada patologia, né? Foi o que nós falamos, né? A partir desse momento que sem a estrutura fisiológica, cabe-se, né, a todas as patologias, né? Foi essa questão que realmente foi discutida entre nós, né? Então, acho que mais uma vez você fez com bastante grandeza, né? Você deixou tudo muito bem claro, né? Essa questão, né? De realmente de como se propagar da dor, né? Fisiologicamente. Então, acho que penso eu que a partir desse momento que eu tenho essa ideia, né, bem como de tudo que foi discutido em sala de aula, eu consigo sim, né, montar treinos, refazer treinos, né, estruturar treinos com bastante propriedade, né. Outra coisa que eu gostaria de abordar também, né, em termos de patologia, em termos de dor, em termos, né, de mobilidade que está sendo desenvolvida em sala de aula com vocês, né? De patologia, né? Detalhadamente. Ô Betinha, repete de novo, fazendo favor, que travou. Opa, repito. Estou indo de novo. Vou começar. Então, nesse aspecto, né, que eu solicitei ao Robert para falar da fisiologia da dor, né? Então, eu não pedi especificamente nenhuma patologia, né? Eu pedi a dor no contexto geral, fisiológico, né? Geral. Então, realmente, ele retratou, né? Essa questão geral com bastante propriedade, né? Com todos os detalhes cabíveis mesmo, né? Mas o que realmente é interessante falar e refalar novamente, né? Reforçar que nós, dentro do contexto de dor, né? Seja ele patológico, seja ele, né? Nós temos que compartilhar de informação. Né? Nós temos que estar junto com a fisioterapia, nós temos que estar junto com a psicologia, e especificamente na nossa área que é a educação física, né? Para que eu possa desenvolver um bom trabalho, né? Um bom treino, um bom treinamento. Né? Lembrando que eu tenho que entender também que nós
trabalhamos com seres individualmente e biologicamente diferentes, né? A fisiologia está ali, mas eu tenho que entender que fisiologicamente, biologicamente, são seres diferentes, né? Então, muitas vezes me pergunta a questão de, eu vou pegar um laudo e vou conseguir, a princípio, no primeiro análise clínica, eu vou conseguir desenvolver um bom treino, né? Então, é algo que eu tenho que estudar muito, né? Eu já sei dos treinamentos, né? Vocês já sabem dos treinos, vocês já estão sabendo, quem acompanhou todas as aulas já sabe de várias patologias que foi falado, né? Vários exercícios que eu amenizo, né? E melhoro a situação, né? Do quadro, né? Patológico, né? Agora eu já sei a questão da fisiologia da dor, né? Então tudo isso eu tenho que pegar, sentar e reestruturar e planejar para aquela patologia, né? Então é assim que eu vou trabalhar em cima de laudos. Não é chegar aqui, eu vou ler o laudo e já vou montar o treino. Não, né? Eu tenho que estudar aquela patologia novamente. De todas as informações que está sendo discutida, pensada e repassada, né, a vocês, eu tenho que novamente sentar em cada laudo, em cada tópicos, né, e reaver tudo novamente para que eu possa montar um bom treino. Então, talvez, quando eu falo de patologia, é mais complexo do que montar um treino para hipertrofia, um treino para emagrecimento, né? Porque é um treino comum, né? Agora, para patologia é algo mais complexo. Eu não consigo analisar um quadro clínico, um laudo médico em um dia, né? Eu analiso, eu estudo, eu reforço, né? Eu vou ver outros quadros, outras situações físicas daquele cliente para que eu possa montar aquele treino. Então, muitos me perguntam, eu vou conseguir montar um treino através de um laudo médico? Espera aí. São anos e anos em cima de um laudo médico. Não é uma aula, um mês, um ano, não. Tá? É algo mais complexo, é algo bem preciso, né? Eu vou desmistificando, eu vou realmente fazendo com que eu, né, vou detalhando e vou montando um bom treino, né? Foi o que foi me perguntado, né, muitas vezes essa semana, né? Eu quero já montar um laudo. Peraí, não, eu tenho que sentar e estudar tudo novamente. Todas as informações que foram, né, repassadas, vocês vão estudar junto comigo o laudo médico, porém, né, vocês vão ter que reforçar ao longo da vida de vocês, né? Não é só das aulas, né? Então, é isso que eu gostaria de reforçar, né? Porque nós estamos aí nas últimas aulas, e reforçar vocês, né? Então, só assim que eu consigo montar um treinamento bem conciso, com bastante propriedade, né? É estudar sempre, não é só agora, tá? Então, eu gostaria, algo mais a acrescentar, Robert, nesse momento? Só reforçar o que você disse, Betinha, a respeito do laudo, né? Até o próprio médico, nem ele prescreve o laudo diretamente. Vocês já perceberam quando vocês vão ao médico, por exemplo, ele está atrás do computador, você vai falando com ele vai digitando. Eu vim descobrir isso depois, mas ele não está só fazendo uma receita médica, uma bula de um remédio, né? Eles têm um programa dos quais eles conseguem compilar os sintomas e tentar achar uma das possíveis causas. E quantas vezes você faz o exame, tem que esperar sair o resultado, levar para o médico, ele olha, te pede mais tempo. Por quê? Ele não tem aquela informação pronta, ele também tem que reestudar todo aquele problema. Então, é bem isso, né? Foi eu que acho que até falei em aula, né? Não se prender a protocolos quadrados, mas estudar de tudo um pouco, né? E sempre estar estudando para ter um leque de opções para a hora que for trabalhar, tudo sair com maestria. Exatamente, né? Você que já transitou em outras áreas da saúde, né? Você pode falar também com bastante propriedades, né? Então, realmente é essa questão, essa informação que eu gostaria de passar também para vocês aí nas últimas aulas, né? Então, você já tem conhecimento, sim, né?
Mas, em cima desse conhecimento, é buscar mais outros conhecimentos, logicamente, compartilhar, acrescentar, né, para que eu possa montar um bom treino. É só assim que realmente eu vou conseguir, né, manter-se, né, nessa área realmente da saúde, que é uma área assim que realmente ela é promissora, né? E penso eu que agora, né, nesse momento que estamos vivendo, nós teremos aí, né, e já estamos tendo, porque o que eu recebo de clientes, né, por WhatsApp mesmo, né? Estou trabalhando assim, alguns presenciais, mas porém é tudo com videoaula, a maior parte, né? Só os problemas gravíssimos, né? Que eu tenho, que eu estou trabalhando mesmo presencial, com pessoas com tumores, enfim, com já retirada de mamas e outros casos, né? Mas mesmo assim, tem que tomar todos os cuidados cabíveis, né? E o que eu estou recebendo pelo WhatsApp é uma coisa impressionante, de dor ao extremo, né? Então, vocês vão ver que a hora que abrir as portas mesmo, vocês vão receber muitos clientes com muitas dores, seja em qualquer naturalidade, né? Então, por isso que eu gosto de chamar a atenção nesse aspecto, né? Porque realmente nós vamos ter que parar, pensar, repensar, né? Estudar mais ainda, né? E compartilhar o máximo possível de informação, né, na nossa área, tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Robert. Eu acho que ele tem uma capacidade assim um extremo, né, na parte de fisiologia. Não só eu, como outros professores, né, que realmente fala sobre, né, todo o teu conhecimento, toda a sua dedicação, né? Você está trabalhando, está fazendo algumas lives, né, com outros professores também, né, Robert? Eu sei disso, né? E eu acho que, nossa, é uma grande honra, né? Porque eu conheci você desde do primeiro ano, né? Sempre questionando, sempre perguntando e querendo saber, e vai além de tudo que foi falado só em sala de aula, né? Não só comigo, como outros professores. Eu acho que você cresceu de uma tal forma, né, e se destacou de uma tal forma que é até muito bonito de se ver. Eu acho que tem que te parabenizar, né, de todas as formas. Então, mas é um mérito seu, né, um mérito seu de buscar, de entender, de estudar e de estar nesse momento compartilhando as suas informações, né, dos seus conhecimentos. Né? Então, realmente, você tem que realmente agradecer, né, a presença, né? Você já fez algumas outras atividades aí junto comigo, né, e com, mais uma vez com outros professores, e só vem destacando, né, na sua área. Então, assim, é um mérito seu, só tenho que te agradecer, te dar os parabéns mais uma vez por esse imenso destaque aí que você, né, está nos dando, né? Então, mais uma vez, você está de parabéns. Obrigada, muito obrigada pela presença e a disponibilidade de estar conosco nessa hora, nesse momento, né? E tá aí, né, passando o seu conhecimento. Perfeito. Obrigada mesmo. Perfeito, Elizabeth. Eu fico muito feliz e eu espero um dia poder retribuir agradecendo à altura, né? Mas muito obrigado pelos seus dizeres e fico muito feliz. E, na verdade, tudo que eu sou hoje carrega um pedacinho de cada um de vocês que foram meus professores, né? Depois, às vezes, eu até paro para pensar, nossa, será que eu fui um aluno chato? Porque eu me lembro de estar sempre no intervalo, no corredor. Às vezes o aluno ele nem vê o cansaço do professor e está ali em cima perguntando, mas tenho certeza, eu carrego muitas boas lembranças e eu creio que a integridade e honestidade profissional que eu tenho hoje é graças a bons professores como você. Perfeito? Você está de parabéns mais uma vez, e eu sei que outros também estão se destacando e vão se destacar, né? Então, nós vamos finalizar, né, a aula de hoje, tá? Só mais uma vez para reforçar, né? Semana que vem será a nossa última aula, né? Peço a vocês que tragam todo o material que foi desenvolvido em termos de patologias de coluna, né, seja metabólica, ortopédica, neurológica, né, e outras disfunções também que foram faladas, né, em termos de síndromes, em termos de disfunções, né, mais uma vez metabólico, tudo que vocês farão, né, uma utilidade que vai valer a EP2 para vocês, para que possamos aí fechar, tá bom? Então, mais uma vez, tenham uma boa noite, né, bom final de semana, tá? Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Seja por e-mail, por WhatsApp, enfim, vocês têm todos, né, os meios aí para estar perguntando, questionando e reforçando. É só assim que realmente nós conseguimos, né, dar andamento na nossa vida profissional. Tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Perfeito. Obrigada mais uma vez,
Robert. Obrigado, E Betinha. obrigada a todos pela Fique à presença. vontade para Boa noite. quantas vezes Boa noite. vontade, tá bom, Vou Betinha? chamar já, Robert. Perfeito. Um abração a todos. Boa Abraço. noite, Tchau. obrigada. Tchau, boa Boa noite. noite, obrigado. Valeu. Falou.